meus irmãos, graça e paz, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. É uma alegria imensa estar aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus. Infelizmente, nosso pastor não pôde estar aqui conosco, trazendo a palavra do Senhor e cultuando nessa noite. Infelizmente, aconteceram algumas coisas que fizeram com que ele não pudesse estar aqui, mas ele está bem e passou a bola para mim. E eu espero, em nome de Jesus, conseguir bater essa bola e fazer um belo gol. Amém? Mas, brincadeiras à parte, eu espero realmente poder abençoar vocês aí que estão em suas casas com aquilo que o Senhor tem compartilhado comigo. E tem sido um tempo muito especial, como sempre eu falo. Caminhar com Jesus é sempre garantia de ver dias de prazeres ao lado dele. E os prazeres de Deus não são os prazeres que o mundo prega, mas sim são os prazeres que a palavra santa de Deus nos garante. Amém? Então a palavra que eu quero trazer para o ensino dessa noite está lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 1 em diante. É daí que a gente vai extrair o estudo da noite, o ensino da noite, na verdade. E eu peço emprestado sua atenção, peço que você possa se concentrar, porque essa passagem tem muito conteúdo para se analisar, para se prestar atenção, e com isso poder se desenvolver enquanto corpo de Cristo, podermos crescer juntos. Amém? Essa palavra aqui, eu expus ela, eu compartilhei ela semana passada. Eu fui convidado para pregar numa igreja irmã nossa, Assembleia de Deus, e era uma passagem, esse capítulo 3 é um capítulo muito pontual para aquilo que nós temos que alcançar enquanto servos do Deus Altíssimo, e que nós temos também que prestar muita atenção como servos do Senhor, que estão inseridos na realidade mundana, para ser luz, para ser sal. Então, 2 Pedro, no capítulo 3, do versículo 1 em diante, diz assim, acompanha comigo a leitura. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com essas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como dos mandamentos do Senhor e Salvador, que os vossos apóstolos vos ensinaram. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores anunciando as suas zombarias e seguindo as suas próprias paixões. Eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo reservado para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, irmãos, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é exatamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém, irmãos? Vamos orar juntos? Senhor Jesus, obrigado pela sua santa palavra, que aquece o nosso coração. Obrigado por essa noite, Jesus, e pelos irmãos que estão aqui, Deus, fazendo ser real esse culto.
Obrigado pela disponibilidade deles, obrigado pelo coração deles. Que o Senhor possa os abençoar, Pai. E abençoe também, Deus, aqueles que estão a nos ver em suas casas, Deus, por meio de seus celulares, por meio de seus computadores, Pai. Que eles possam ser abençoados por meio dessa palavra, Jesus. Que essa palavra possa promover neles, Pai, despertamento pela sua palavra. Despertamento, Senhor Jesus, para ansiar pelas palavras santas do Senhor, que nos garantem algo seguro, algo concreto. As palavras do Senhor Jesus para o tempo passado se realizaram. Aquilo que é para hoje está por se realizar. E aquilo, Deus, que viveremos no futuro se realizará, porque a sua palavra, ela é santa, Pai. A sua palavra, ela é concreta e não existe nada, não existe algo que o Senhor não fará, Deus, porque o Senhor é santo. O Senhor não mente, o Senhor não é homem para que minta, Deus. Então nós confiamos em suas palavras e queremos aprender por meio das suas santas palavras, Senhor. E eu oro, pedindo auxílio do seu Espírito Santo, para que eu possa, Pai, por meio do Senhor, expor a sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, Pai. Amém e amém. Amém, irmãos? Então, essa passagem aqui é uma passagem com muito conteúdo, então é necessário que nós tenhamos muita atenção. E há um tempo atrás, acho que há umas 4 semanas atrás, eu tive uma conversa com o meu pastor. A gente teve um café bem produtivo. E num dado momento eu pude conversar com ele em relação a como que está sendo complicado, assim, ser influente no mundo. Porque as pessoas nos dias de hoje, todas elas têm ansiado por ser influência também. Eu não falo somente em relação à influência cristã, mas eu falo sobre ser uma voz nesse mundo. Então muitas pessoas têm procurado conhecimento de mundo, têm se fundamentado em muitas coisas, e muitas dessas coisas são coisas do mundo realmente, que têm feito essas pessoas se orgulharem de si mesmas e ficarem cheias de orgulho, enfim, de inúmeras coisas. E em paralelo a isso, é necessário que nós, como cristãos, também venhamos ter conhecimento de mundo. Mas é muito mais do que isso, precisamos ter um conhecimento santo da palavra de Deus. Nós temos visto muitos movimentos liberais, muitos movimentos que estão a cada vez mais buscando o distanciamento da palavra de Deus. E se nós, enquanto povo de Deus, não estivermos fixados na sua santa palavra, seremos, por meio da influência do povo do mundo, dos ímpios, influenciados, e com isso, muitas vezes, serem encaminhados ao perecimento. Jesus nos adverte em muitas passagens, Paulo nos adverte em inúmeros momentos sobre ter cuidado com as vãs filosofias. E nessa passagem, no capítulo 3 de 2 Pedro, nós temos Pedro mostrando isso para nós, por meio do conhecimento santo de Deus, da santa promessa que Ele nos fez, estarmos preparados para viver numa fé concreta, convicta, para a cada vez mais destruir os argumentos mundanos. Nós temos um relato de Paulo em 2 Coríntios 5, se não me engano, no versículo 2 Coríntios 5, versículo 20, se não me engano, ele falando que por meio do conhecimento de Cristo é que ele destrói as vãs filosofias. E se nós, enquanto corpo de Cristo, não estivermos fixados, fundamentados na palavra de Deus, será que nós vamos conseguir destruir essas vãs filosofias? Será que nós vamos conseguir a cada vez mais nos distanciar da verdade, das mentiras que o mundo prega, que soam muitas vezes como verdades, para estar fixados na palavra de Deus? Então é necessário estarmos fundamentados na santa palavra de Deus. E é isso que o apóstolo Pedro tem a nos ensinar por meio dessa passagem. Para nos situar, a primeira carta de Pedro, ela tem um ensino muito direcionado ao procedimento cristão nas diversas áreas da vida, no matrimônio, em relação à liderança, enfim, em muitas áreas. Já na segunda carta, ele adverte o povo de Deus, ele tem uma direção muito específica quanto às sagradas promessas de Deus, em paralelo ao distanciamento e ao cuidado com os falsos mestres.
E nós temos muito o que aprender por meio dessa carta. E eu convido você, após esse culto, fazer uma leitura do capítulo, todas as cartas do apóstolo Pedro para as igrejas, né? Essas igrejas foram a igreja da Ásia, a igreja da Galácia, Capadócia e de Bitínia. Então ele traz todo esse direcionamento, porque naquele tempo estavam sendo levantadas inúmeras crenças, inúmeras filosofias. Jesus pregou e em muitos momentos teve conflitos em relação aos judaizantes, aos fariseus, aos saduceus, enfim, a inúmeros grupos religiosos. Os apóstolos também tiveram dificuldades e enfrentamentos em relação a esse povo, os judaizantes, mas também tiveram dificuldades, né? Dificuldades que eu falo no sentido de desafio contra os filósofos, os epicureus, os estoicos. Nós vemos Paulo pregando em Atenas, se eu não me engano, contra essas vãs filosofias. Também temos contra o gnosticismo, que é diretamente aquilo que Pedro destrói pela palavra de Deus, aqui no capítulo 3. Então vamos agora nos adentrar às santas verdades de Deus, que tem tanto a nos ensinar. Amém? Vamos lá. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com essas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor Salvador, que os vossos apóstolos vos ensinaram. Então nós vemos Pedro tendo a intenção de relembrar aquilo que os apóstolos, aquilo que o Senhor Jesus e aquilo que os profetas disseram. Nós percebemos então que ter um conhecimento panorâmico, ou seja, um conhecimento da palavra de Deus por inteiro, é necessário para tempos carregados de influências mundanas, para um tempo em que o espírito da época, né, que Efésios fala que é a potestade do ar, Coríntios fala que é o príncipe dessa era, está influenciando a muitos. E se nós não estivermos preparados por meio das Santas Escrituras a vencer essa realidade, nós poderemos, por meio dessas influências, perecer, cair nos erros dessa época, na carnalidade, nos pecados, enfim, nas inúmeras coisas que o mundo tem a nos produzir, que por fim será a morte. E não só a morte nesse tempo, mas a morte eterna, um lugar de perecimento eterno, de pranto e de ranger de dentes. E eu tenho certeza que aqueles que estão de Cristo precisam buscar esse conhecimento panorâmico da palavra de Deus, porque se nós formos ver em Gênesis, nós temos Gênesis dizendo a respeito que Jesus viria para pisar na cabeça da serpente, Gênesis 3,15. Nós temos o Pentateuco dizendo a respeito de Jesus. Nós vemos os livros históricos falando a respeito de Jesus. Uma promessa de Davi, que Deus faz a Davi, explicitamente, praticamente, dizendo a respeito de Jesus, o filho de Davi, que terá o governo eterno para reinar. Então, nós temos no Velho Testamento inteiro os profetas, os livros históricos, os livros poéticos, o Pentateuco dizendo a respeito de Jesus. E no Novo Testamento temos as realizações do Velho se acontecendo, e os apóstolos expondo e ensinando tudo aquilo que Jesus disse. Então é necessário que nós tenhamos conhecimento panorâmico da palavra de Deus, para não sermos influenciados, porque se nós tivermos conhecimento da palavra de Deus, nós sabemos que nós temos uma promessa segura que foi feita por Deus e que foi estabelecida sobre nós e que irá acontecer. Amém? Vamos continuar então. Confundi aqui, versículo 3. Estes, antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vinda. Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Vamos parar por aqui. Então nós percebemos que o apóstolo Pedro diz que nós temos que ter atenção quanto os escarnecedores
os zombadores das palavras de Deus. Aqui já era uma realidade que eles viviam, que eles tinham que ter total cuidado, atenção para não cair naquilo que esse povo pregava na época, esses escarnecedores pregavam na época, porque aos olhos carnais, aos olhos do homem carnal pecador, a pregação deles é totalmente atraente, porque diz a respeito da autossatisfação. Olha o que o versículo diz: nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Nossa carnalidade é totalmente inclinada ao pecado, a sermos sujos. E se nós formos abrir em Filipenses, no capítulo 3, versículos 18 e 19, nós percebemos que o apóstolo Paulo diz uma coisa muito séria, muito forte em relação a esses escarnecedores, a esses que seguem suas próprias paixões. Olha o que diz a palavra em 3 de Filipenses, versículos 18 e 19: porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição, o Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com aquilo que é terreno. Então, meus irmãos, percebemos aqui que os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que seguem suas próprias vontades. Então, aquilo que é totalmente diferente da palavra de Deus são aqueles que seguem suas próprias vontades, se deixam levar por seus próprios anseios, e é aquilo que nós devemos correr com toda a nossa força, e correr diretamente ao trono da graça de Deus, confiadamente, como diz Hebreus. Nós temos uma santa palavra que nos orienta a viver uma vida totalmente fundamentada na palavra e os seus santos mandamentos, pois não há um procedimento de vida em que Jesus, em que Deus, em que a palavra santa não nos dê respaldo. Então nós estamos esperando o quê? Para viver uma vida pautada, santificada naquilo que os profetas, que Jesus e os apóstolos nos disseram. É necessário esse posicionamento, para que então não venhamos a cair naquilo que os falsos profetas que estão se levantando e se levantaram estão a nos anunciar e a tentar nos influenciar. E aqui, no versículo 4, eles proclamam, duvidando daquilo que Jesus disse, que Jesus virá e para nos resgatar. Eles pregam contra isso, eles duvidam disso. Mas é interessante e é especial que Pedro usufrui desse argumento, usufrui dessa situação para destruir esse tal argumento. Vamos ler. Versículo 5: no entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água. Isso está lá em Gênesis 1, versículo 6 em diante, se não me engano. Deus cria todas as coisas e faz isso acontecer por meio da água. Por meio da água Ele faz surgir o firmamento, Ele separa a água dos céus e aquelas que estão nos mares. Então, nós percebemos que isso é uma verdade. E se eu não me engano, existiu um filósofo, se eu não me engano, Tales de Mileto, que entendeu isso, mesmo sem ter o contato pela palavra de Deus, que essencialmente a água existe em tudo, e por meio da água Deus criou todas as coisas. Então Deus estabeleceu os seus decretos e não existe alguém que possa deturpar isso, porque o nosso Deus é o dono da verdade, é o dono de todas as coisas, e não existe algo que Ele não está tendo soberano e sublime soberano governo. Então nós temos que crer fundamentalmente na palavra de Deus. Essencialmente sobre tudo isso nós temos que ter confiança. Mas como eu poderei ter confiança em algo que eu não conheço, em algo que eu não tenho onde crescer no conhecimento? É por meio da palavra de Deus. E só foi por meio disso que os apóstolos venceram as vãs filosofias, destruíram os filósofos da época. Amém? E aqui nós vemos no versículo 6 outra realidade em que não há como contestar.
Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Nós temos um tempo da história em que é dividido entre o tempo que precedeu o dilúvio, pré-diluviano, e o tempo pós-diluviano. Isso está expresso, isso é verdade, e não tem algo que possa deturpar isso. Não existe algo que possa dizer que isso não é verdade. Então Pedro usa dessas verdades para destruir os argumentos. Mas agora aqui ele deixa algo especial para nós enquanto corpo de Cristo, enquanto santos de Deus. Olha só que especial. Ora, por intermédio da mesma palavra, a palavra que decretou que a terra fosse criada, foi criada por meio da água. A mesma palavra que decretou que o dilúvio viria e destruiria os ímpios, é a mesma palavra que diz isso aqui, ó. Por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Dos ímpios, meus irmãos. Então aqueles que estão fundamentados na palavra de Deus sabem que existe uma promessa assegurada pelo Filho, pelo Espírito e pelo Pai, que se realizará, e não existe nada que possa impedir. E aqueles que não estiverem fundamentados, seguros na santa palavra de Deus, irão perecer, irão ser destruídos pelo dia do juízo de Deus, que está por acontecer. E agora, no versículo 8 e 9, nós vemos Pedro explicando do porquê de o dia do Senhor estar, entre aspas, demorando. Vamos ler. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então existe um porquê da promessa de Deus ainda não ter sido realizada em relação ao dia do Senhor, que acontecerá com a segunda vinda de Jesus. Ele tem um propósito, e esse propósito é que todos cheguem ao arrependimento. Todos aqueles que foram estabelecidos por Deus para serem salvos. É por conta disso que o Evangelho do Reino precisa ser pregado a todas as nações, para que então o dia do Senhor venha. Isso não se realizou ainda, e é por conta disso que o dia tem se tardado, por conta disso que o dia do Senhor ainda não aconteceu, mas está por acontecer. E se nós lemos o livro de Mateus, no capítulo 24, temos o relato detalhado do que precisa acontecer para que esse dia se aproxime, e de lá nós podemos tirar orientações para uma vida santa, a se preparar por aquilo que virá. Então, nós, como seres limitados por conta da nossa carnalidade pecaminosa, não estamos na realidade do tempo de Deus. Deus não está limitado por esse tempo que nós vivemos. Por isso que o versículo 8 diz: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o tempo, Deus não está debaixo desse tempo, Deus está acima desse tempo. E por isso que, se nós formos ler Apocalipse, nós vemos que Deus estabeleceu a morte do Cordeiro, a morte de Jesus, na eternidade. Então na eternidade Jesus morreu por nós. Então Deus não está debaixo desse tempo, mas Ele está sobre ele, Ele decretou todas as coisas, e nós estamos vivendo os decretos de Deus. E debaixo dessa realidade nós temos uma responsabilidade, enquanto corpo de Cristo, enquanto servo de Deus Altíssimo, que por meio da nossa identidade em Cristo, quando for conhecida, podemos perceber que nós temos um papel, uma realização, algo especial para se realizar, algo especial para se fazer. Eu lembro que há um tempo atrás, antes de saber quem eu era em Cristo, quem eu sou em Cristo na verdade, eu ficava dizendo: nossa, mas eu não nasci para viver nessa época, porque parece que eu não consigo me encaixar nas coisas, parece que eu tinha que ter nascido nos anos 80, mas não, eu nasci para um tempo como esse. Deus me gerou, Deus me criou, estabeleceu o meu chamado, a minha vocação,
antes mesmo de eu vier a nascer, para um tempo como esse. Eu só pude perceber isso quando eu me conheci em Jesus, quando eu soube da minha identidade em Cristo e percebi que Deus tem uma promessa fiel e que se cumprirá, e que Deus me deu um chamado, uma vocação, um papel a realizar, e que esse papel, por meio do Espírito Santo, satisfaz todos os dias da minha vida. Então nós temos que conhecer isso, para assim continuarmos fiéis diante da promessa de Deus, independente do tempo que passe, porque se Deus prometeu, isso se realizará. Deus não disse que inúmeras coisas aconteceriam e aconteceram. Nós vemos inúmeras promessas de Deus se cumprindo, se realizando na história da igreja, na história do mundo. E Pedro diz um exemplo aqui, mostra exemplos. O dilúvio, um exemplo. E por que nós não acreditaríamos na palavra de Deus? Amém, irmãos? Então temos que confiar fundamentalmente, temos que estar perseverantes na palavra de Deus, buscando o conhecimento total, panorâmico da santa palavra de Deus. Aí existem alguns que argumentam: mas Marcos, eu não sou do ministério da pregação. Mas quem disse que só aqueles que pregam precisam conhecer a palavra de Deus? Domingo nós pudemos ser abençoados por uma palavra santa do pastor, que mostrou, que expôs um diácono, que a princípio o papel dele no corpo de Cristo é servir nas obras braçais, levar o alimento para aqueles que necessitam, enfim, obras braçais. E nós vemos que ele pregou a palavra de Deus para os fariseus, para aqueles que eram os religiosos da época, de uma maneira exemplar. Ele não era do ministério da pregação, mas ele conhecia a santa palavra de Deus, e por meio disso ele venceu aquela situação. E vencer não é sair ileso, mas vencer é se manter fundamentado naquilo que Deus disse, que nós temos que estar em Cristo sobre todas as coisas, porque ele não almejava bênçãos à terra, mas ele almejava as bênçãos celestiais, as boas aventuranças que estão a nos ser dadas completamente na segunda vinda de Jesus. E era isso que ele tinha como ambição, como fonte de inspiração, como anseio maior. É isso que faz homens vitoriosos, homens que morrem por Cristo porque sabem, pois estão muito bem fundamentados na palavra de Deus. Lembrando disso que está vindo no meu coração agora, eu me lembro dos relatos de Hebreus 11, onde, por meio da fé nas palavras de Deus, homens realizaram grandes e portentosas obras. Muitos passaram pelo fio da espada, muitos vieram a ser martirizados, outros se tornaram reis, outros fecharam boca de leões, outros passaram por cima de reinados inteiros e perseveraram até o fim, por meio do conhecimento revelado por Deus. Então você quer perseverar? Você quer vencer as situações da sua vida? Você quer ver a sua família ser restaurada? Você quer ver o seu emprego ser tocado pelo Espírito Santo de Deus? Não existe algo diferente disso. O conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento santo da palavra de Deus, a oração, o jejum, são coisas simples que muitas vezes nós deixamos de lado por coisas banais e que estão a cada dia mais nos levando a ter uma vida rasa no Evangelho, uma vida superficial no corpo de Cristo. E não é isso que o Senhor quer de nós. É muito triste ler lá em Coríntios, não vou lembrar agora qual das cartas, mas que Paulo diz que por conta, parafraseando aqui, por conta da negligência com a vontade de Deus, muitos serão salvos quase que como chamuscados pelo fogo do juízo. Isso é muito triste. Hebreus diz que nós temos uma corrida proposta por Deus. Efésios 2:10 também diz isso, que nós temos a corrida preparada de antemão por Deus para vivermos. E essa corrida é especial, essa caminhada é especial, e ela enche o nosso coração, ela satisfaz a nossa vida e nos faz
totalmente assegurados de uma vida que está por vir, muito mais especial do que essa. Se é bom viver aqui, se é especial estarmos aqui, se temos muitas vezes gozo, prazeres, felicidades, imagine só, quando Jesus vir e nos levar a viver com Ele, quando todas as coisas serão por fim restauradas após o juízo eterno. Eu não sei você, eu não sei se isso enche seu coração, mas isso tem enchido meu coração de uma tal maneira que tem me feito perceber que eu preciso ainda mais de Deus e que eu preciso conhecer mais de Deus, porque aquilo que eu sei é pouco. Então, meus irmãos, é necessário esse posicionamento para que então não venhamos a cair nas falsas palavras que o mundo produz, que o Espírito, o anticristo prega, que os falsos pregadores anunciam. É por meio da palavra de Deus, amém? Então vamos continuar, porque estou quase acabando, mas ainda algumas coisas a se expor. No versículo 10, nós temos Pedro mostrando que o dia do Senhor virá, e ele aponta alguns acontecimentos que são muito precisos de termos uma sensatez, de termos uma lucidez em relação àquilo que ele tem a nos dizer. Vamos ler então, versículo 10. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostos ao fogo. Então aqui nós temos um conteúdo bem especial. Aqui Pedro fala que o dia do Senhor virá como ladrão, e nós temos muitas das vezes o entendimento de que nós seremos surpreendidos pela volta do Senhor Jesus, e que nós não estaremos preparados. Mas se nós formos ler o capítulo 24 de Mateus, nós temos o preparo de Jesus nos mostrando que Ele virá, e para os seus servos Ele anunciou para os preparar. Ninguém com certeza sabe o dia nem a hora, mas Jesus deixou sinais da sua vinda para nos preparar. E então eu quero abrir com vocês um sinal que mostra como que essa realidade do ladrão vai acontecer, né? Que o dia do Senhor virá como ladrão. Mateus 25, por favor. Mateus 24, na verdade. Mateus 24, do versículo 36 em diante. Aqui Jesus expõe essa realidade do dia do Senhor, que virá como ladrão. Vamos lá. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levou a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem é a mesma coisa que o dia do Senhor. Então nós percebemos, eu não parei por aqui de explicar essa passagem, mas só para a gente começar a se situar aqui. Então nós percebemos que Jesus faz um paralelo com a realidade que Noé viveu. Noé foi avisado que aconteceria o dilúvio. Noé, o que aconteceu? Obedeceu a palavra de Deus, se preparou, construiu a arca, e no dia do dilúvio ele não foi achado em desobediência, não foi achado despreparado, foi achado preparado, e por isso não pereceu. Então nós percebemos que o dia do Senhor virá como o dia de Noé. Aqueles que obedecerão a palavra de Deus, que tem em si as palavras e orientações do Senhor, não serão pegos pelo ladrão, não serão pegos, surpreendidos. E agora Jesus expõe isso de uma maneira ainda mais clara. Vamos ler no versículo 40. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o Senhor. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela
e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Essa é uma realidade. Nós não temos a condição, a capacidade de saber o dia, a hora, o momento que Ele virá, mas Ele nos deixou preparados por meio das suas orientações a não sermos pegos nesse dia despreparados. Aquele que foi, o homem que foi deixado na lavoura, e o que foi arrebatado, a mulher que foi arrebatada e deixada, foram situações em que Jesus dispôs, aqueles que estiverem preparados viverão uma realidade, e aqueles que não, que viveram como os dias de Noé, as pessoas que se deixavam viver por suas próprias vontades, bebendo e comendo, dando-se em casamento e casando-se novamente, serão pegas desprevenidas, serão pegas despreparadas, e o dia virá como ladrão, e essas pessoas virão a perecer. Essas pessoas serão pegas no dia do juízo e irão perecer por meio do juízo de Deus, que tocará toda a terra. E se nós formos ler, Apocalipse, os profetas, nós percebemos que o dia do Senhor, ele é terrível para aqueles que não estão assegurados na sua palavra, para os perversos, para os ímpios, mas para aqueles que são fiéis, para aqueles que perseverarem até o fim, estes sim serão tocados pela grande misericórdia de Deus e estarão com Jesus, sendo livres das realidades do juízo de Deus, serão protegidos assim como o povo que saiu do Egito. Quando Deus enviou as pragas, Deus deixou o povo são e salvo, se não me engano em Gozem, mas o povo do Egito pereceu, sofreu com o juízo de Deus, e da mesma maneira acontecerá conosco. Amém, irmãos? Então nós temos que ter esse entendimento, que para nós que estamos em Cristo, por meio da palavra de Deus, temos todas as orientações que nos levam a não estar despreparados. É só ler o capítulo 24, Jesus diz todas as coisas que sucederão quando o fim dos tempos plenos, estiverem por acontecer, a grande tribulação, o levantamento do anticristo, o aparecimento dele, enfim, estamos, por meio da palavra, preparados para não sermos pegos nesse dia, que é dito pelo Senhor, como o dia que acontecerá como um ladrão. E aí, voltando para 2 Pedro 3, no versículo 10, de onde nós paramos, nós percebemos que o apóstolo Pedro diz que os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo. Isso acontecerá, isso não é figurado. Jesus diz em Mateus 24, 29 em diante, que isso virá a acontecer. Isso virá a acontecer. Realmente isso acontecerá. E eu vou abrir porque eu não aguento deixar de ler a palavra de Deus, que expõe todas as verdades. Toda ela está se explicando o tempo inteiro. Então não tem por que nós termos medo dos dias que estão por vir. Mas na verdade, as palavras de Deus estão aqui para nos encorajar a tomarmos sobre nós mesmos a nossa responsabilidade e vestirmos a vestimenta do Evangelho do Reino, para vivermos uma vida que seja condizente com a vida que Cristo quer que nós vivamos. Olha o que diz, os acontecimentos do retorno de Jesus. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão, e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra, extremidade dos céus. Então nós vemos que nós vamos estar seguros nas realidades que estão por acontecer em relação ao juízo de Deus. Lá em Mateus 13, nós vemos esse acontecimento aqui, dos anjos sendo enviados para a grande seara, onde os filhos de Deus serão colhidos no celeiro de Deus, e os filhos dessa era perversa serão queimados,
E se nós abrirmos em Apocalipse 14, nós vemos Jesus, Deus, liberando o anjo para vir ceifar a terra. Nossa, isso é especial demais. E nós, enquanto corpo de Cristo, voltando a frisar, estamos seguros porque Deus nos deu uma promessa fiel. E nós temos que estar firmemente vivendo sobre essas verdades. Para terminar, meus irmãos, nós percebemos que após esse acontecimento, da explicação do dia do Senhor do apóstolo Pedro, ele diz, na parte B, do versículo 10, os elementos se desintegrarão pela ação do calor, a terra toda e toda obra nela existente será exposta ao fogo. Isso está exposto em Malaquias 4. Se nós formos ver lá, não vou abrir para não ficar muito extenso, mas lá Malaquias está expondo que o dia do Senhor virá para os ímpios como um dia de grande tormento, um dia em que eles irão perecer. Mas lá no versículo 4 de Malaquias nós vemos que os justos terão uma plenitude nunca vista, receberão de Deus algo nunca experimentado. E se isso não enche seu coração, meu irmão, eu sugiro você orar ao Senhor e pedir para que Ele caia sobre você com o Espírito Santo de Deus, para que essas palavras possam incendiar seu coração, para que você venha viver uma vida de piedade e santidade, assim como Pedro disse que nós temos que viver. Continuando então, e aqui no versículo 11, Pedro usufrui de um argumento gnóstico, da época dele, onde eles acreditavam que esse corpo físico precisa ser aniquilado para que o corpo espiritual, ou a alma, venha ser pura por completo, porque eles acreditavam que a alma é pura, mas o corpo é impuro, e por isso precisa existir uma aniquilação. Isso vem muito a respeito de filosofia, Platão, e Pedro usufrui disso aqui, usufrui dessa verdade, usufrui disso que eles dizem. Vamos ler então. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Como eu disse, ele usufrui da argumentação gnóstica da época, mas ele faz essa pergunta de uma maneira retórica, porque após ele fazer a pergunta, ele já responde. Mas nós temos que levar em consideração aquilo que toda a Bíblia diz. A Bíblia se responde, E se nós formos perceber, em Atos 3, 21, Pedro faz sua pregação. E ele diz que a terra não será aniquilada, mas que sim, ela será restaurada quando Jesus vier. Então ele usufrui desse argumento para mostrar, para despertar as pessoas que elas precisam viver uma vida de piedade e de santidade. A vida que o Evangelho requer de nós, a vida que Deus preparou para nós, e por meio do Espírito Santo, nós somos capacitados a viver. Então ele diz, no versículo 12, que a santidade, uma pessoa que vive a vida santa e em piedade, ela aguarda o dia do Senhor e apressa a sua vinda. Então viver uma vida santa, piedosa, faz com que o dia do Senhor seja apressado, porque por meio da pregação do Evangelho, que é a exposição do estilo de vida, nós vamos atingir o propósito do Senhor, que é pregar o Evangelho a todas as nações. Então nós precisamos disso, precisamos de um posicionamento santo, um posicionamento piedoso, para viver a verdade de Deus. No versículo 2, Pedro continua dizendo: naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardentes se dissiparão. Isso aqui é a realidade do juízo de Deus. Se nós formos ver o derramamento das taças do Apocalipse acontecendo, perceberemos grandes juízos de Deus que devastará inúmeras coisas da terra. Mas nós aguardamos isso aqui no versículo 13, aguardamos isso acontecer. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Novos céus e nova terra, onde após a vinda de Jesus e a restauração de todas as coisas,
nós vamos viver e experimentar isso. Apocalipse 21 acontecendo, onde o tabernáculo de Deus descerá e será entre os homens, e com eles Deus habitará. Olha que especial tal realidade que está por acontecer. E é por conta disso que os discípulos, ao serem martirizados, iam ser martirizados alegres, porque estavam confiando o tempo todo naquilo que eles viriam a viver. Existe um livro que se chama O Livro dos Mártires. Existem lá inúmeros relatos sobre os mártires da igreja, e lá existe um relato muito forte, muito impactante, onde uma mãe e um filho é pego, eu não lembro se era pelo exército romano, ou se era posteriormente ao exército, ao domínio romano sobre a Europa, e parte da Ásia, e parte do Oriente. Mas nesse relato, a mãe é pega com seu filho por estar adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, e o seu filho é escalpelado. O seu filho sofre com essa realidade, e a sua mãe diz para ele: aguente firme, meu filho, porque aquilo que está reservado para você está por acontecer. Após essa realidade cruel, é difícil muitas vezes de podermos assimilar essa realidade, mas temos que realmente confiar nas promessas de Deus. Isso somente é um relato, e nós temos inúmeros outros relatos dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, enfim, inúmeros homens santos de Deus que morreram, mas antes de morrer, viveram uma vida santa, uma vida que incomodava o mundo e fazia com que o inferno fosse estremecido pelo poder de Deus através da vida deles. Então a minha oração, a minha palavra nessa noite é para que nós, enquanto corpo de Cristo, possamos ser despertados à realidade de Deus que estão acontecendo o tempo inteiro, para realmente sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos: santos, despertados, cheios do conhecimento e da graça de Deus, porque Cristo virá. Lá em Efésios 5, do versículo, se não me engano, 18 em diante, 19, Jesus virá para encontrar com uma noiva gloriosa, sem mancha, nem mácula, nem ruga, e Ele encontrará essa noiva, que somos nós, a igreja. Por meio de inúmeros acontecimentos, Jesus purificará a sua igreja, e nós temos que estar prontos para isso, e é por meio da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então é esse despertamento que eu quero frisar nessa noite. Os dias estão passando cada vez mais rapidamente, e se nós não nos atentarmos para as coisas que são essenciais, que são necessárias, precisas, assim, que precisam ser como um foco principal da nossa vida, infelizmente nós vamos viver uma vida rasa. Eu não sei você, eu não quero viver essa vida. Eu quero viver a carreira que Deus preparou para mim de antemão. Se eu não me engano, Hebreus 9, eu anotei aqui, Hebreus 9, 26. Deus diz essa carreira preparada. Então, irmãos, que nós possamos ser despertados para tal realidade. O conhecimento da palavra de Deus não é para alguns, não é para os mestres, para os pregadores, para os profetas, para os apóstolos, para os pastores. O conhecimento da palavra de Deus é para o povo de Deus. Amém? Então, com isso eu quero fazer uma oração, para finalizarmos esse culto. E eu espero que essas palavras possam ter de alguma maneira instigado você a buscar a vida que Deus tem para você, uma vida plena, uma vida santa, uma vida justa, uma vida realmente cheia da plenitude da graça de Deus. Amém? Oremos então. Senhor Jesus,
Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Deus, pela sua exortação, vinda através do apóstolo Pedro, Senhor, que ecoa em nossos corações e que nos estimula, e que nos mostra que estamos muitas vezes longe da realidade que temos que viver, da realidade que precisamos ter como anseio maior. E ao mesmo tempo, Pai, eu peço perdão pelos nossos pecados enquanto corpo de Cristo, por muitas das vezes nós negligenciarmos a sua palavra por tantas coisas banais, Deus. Eu peço perdão por isso, Pai, e clamo para que o seu Espírito Santo possa ser em nós, Deus, e nos motivar a cada dia mais a viver uma vida preciosa na sua palavra, preciosa na sua igreja, para que cada um, enquanto parte do corpo, enquanto membros do corpo, possa ser a revelação do Senhor para os homens dessa terra. Em nome de Jesus, Deus, nos encoraja, Pai, nos sustente, Deus, nos auxilia, Senhor, nos auxilie, Senhor, a viver uma vida como o Senhor quer que nós vivamos, porque se não for por meio do seu Espírito Santo e por meio da sua misericórdia, Pai, nós iremos perecer a caminho a cada vez mais do pecado. Mas o Senhor é gracioso conosco e nos deu o seu Filho, que nos trouxe uma realidade muito, muito, muito preciosa, Pai, e que nós queremos, como filhos do Senhor, viver, experimentar, Pai. Aproveitando, Deus, eu oro para as pessoas que estão enfermas, Deus. São muitas pessoas que têm contato conosco, Deus. Eu oro para que essas pessoas possam ser, Deus, tocadas pela sua mão misericordiosa, Pai. Que o Senhor possa, Deus, sustentá-las, tocá-las, curá-las, Deus, por meio do seu Espírito Santo. Ah, Deus, intervenha, Deus, com a sua poderosa mão sobre a vida dessas pessoas, Deus. Cuide dos médicos, cuide, Pai, dos enfermos, cuide daqueles, meu Pai, que estão também desviados de sua palavra e que são do Senhor, mas que infelizmente estão em desobediência, Pai. E que essas pessoas possam ser realmente impactadas pelo seu Evangelho, Deus, para reassumir o propósito santo do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, assim eu oro e assim eu te agradeço, certo de que as suas promessas são concretas e nós viveremos elas, Pai, uma a uma nós experimentaremos elas, Deus. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, Deus. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, Pai. Amém e amém, Senhor. Obrigado. Amém.